Ela é a diretora da Brahma Kumaris no Canadá, em Halifax. Nosso time, todo nós, em nome de todo o time, damos as boas-vindas a tudo. Também quero convidar a Sister Cláudia. Então, aqui as nossas flores vindas do nosso jardim para si. Bem, com todo o amor de todos daqui do céu. Bem-vindo ao nosso programa. Também queria mencionar que há tradução em várias línguas e a sua conversa será de 40 minutos. Se houver questões, nós podemos tomá-las depois. Muito obrigada, Anubeno, Cláudia, Monespar e todo o time. É um grupo maravilhoso ter sempre as mesmas caras. E obrigado aos tradutores por estarem aqui de forma regular, darem sempre a fazer este programa. Eu estou a apreciar muito estas séries, ouvi da Sister Deep na semana passada, e agora vamos ter um momento de tranquilidade, todos juntos. É o tema que praticamos na semana passada. Está tranquilo, vamos ter este momento agora. Obrigada a todos, Shanti. Dissemos quando começamos esta série que isto requer horas e horas de prática para fazer algo artístico. Temos que ter as bases, mas vamos ficar uns mestres disto. Então, hoje em dia, hoje é um dos assuntos mais importantes da nossa vida, é isso de pensar. Eu queria lembrar que nós usamos este aspecto em particular. No tópico de cada semana é dedicado à reflexão. Então, tenho esta frase de British Moynihan, então, sobre a arte de viver. Então, a arte da vida. A arte começa por comer pequenos traços, pequenas coisas que nós vamos acendendo na nossa atenção e vamos explorando até que a nossa vida se torne uma arte. Então, nós damos este aspecto de atenção, realização e ver o que levamos connosco. Então, essa sessão de hoje, nós trazemos aqui três experiências, vou trazer três experiências. É o estúdio do artista e vou fazendo experiências com essas três coisas diferentes. Através dessas, e vejo o que posso mudar na minha atenção e qual realização que estou a ter e o que é que nesta arte eu levo comigo para o mês. E até, definitivamente, a próxima semana, quando vier para o workshop. Então, nesta semana, nós vamos focar no pensar. E eu ouvi a Sister Dipti na semana passada, os pontos por ela, e uma das coisas que o seu destino é
É ver os seus pensamentos. Onde é que você está a ir? Prática para isto, experiência para isso. Os seus pensamentos são um investimento. Então, escolher o seu investimento de uma forma sábia. E quais os seus pensamentos podem ser um presente para o mundo, para si próprio. Então, eu gosto de pensar nessas duas coisas das últimas semanas. A Sister Dipti da África do Sul falou um pouco, começou. Vamos fazer um exercício sobre os nossos próprios pensamentos, e para isso você precisa de uma caneta e papel para escrever. Você vai precisar, talvez, um papel grande, meio papel, meia folha, papel e caneta. Vamos começar por um inventário dos nossos pensamentos. Eu vou carregar o tempo e temos 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu vou perguntar para tem a sua caneta pronta. O pensamento que vier à sua mente, escrever uma palavra para descrever o pensamento. Então, eu vou pensar uma coisa e escrevo. Ó, tom, ou dizer alguma coisa. Então, ficar consciente da alma e ir para o espaço silencioso da sua mente e apreciar o que é que vem. E sempre que vier um pensamento ou uma palavra escreva e volte para silêncio outra vez. Então, é um inventório em slow motion, lento. Fazer isto até de uma forma mais regular, mas são apenas 3 minutos. Uma, criar isto um bocadinho durante o dia. Então, vamos fazer isso de 3 minutos. Você possa querer fechar os olhos, que os nossos pensamentos seguem os nossos olhos. Não olhar para nada para não gerar pensamentos. Para ir para o mundo interior. Então, escrever sempre que vier um pensamento. Pode não ser uma coisa muito clara, escreva só. Você vai querer escrever rápido. Não é preciso ser uma frase comprida, assim um pensamento apenas. Pegar o tema. Então, por uns minutos, começamos agora.
Ah, agora não posso. Então, quero que vocês agora contem quantos pensamentos vocês tiveram nesses 3 minutos. Ok? Quantos temas diferentes? Por exemplo, eu tive 6 pensamentos. Seriam instruções seguintes que eu dou a vocês. O tema principal foi o que é que vai acontecer a seguir. Então, agrupar para ver se tem um tema comum. Então, eu vou tentar juntar. Quantos temas diferentes é que vocês têm escritos? Então, quantos tiveram mais de 10 pensamentos nesses 3 minutos? Eu tenho 11. Quantos tiveram 5 a 10? Muito bem. Quem teve 1 a 2, se isso for possível? Eu não sei, ok, muito bom. Agora, quanto é que tiveram mais de um tema? Quantos tiveram mais de 2 temas? Quantos tiveram mais de 3 temas? Então, eu também tenho essa observação. Um dos meus pensamentos foi uma metáfora. Era um pensamento sobre mim próprio, uma observação. Então, não posso considerar um tema. Eu estava a pensar, há um tema, é como uma observação de mim próprio. E também tinha um bocado de instruções, várias instruções. Mas foram 11 pensamentos. Então, guardem esses papéis. Agora peguem o outro papel, ou virem as folhas ao contrário, para outro exercício. Agora vamos fazer outro inventório. O inventário. Então, nós ouvimos na semana passada que o nosso destino determina os nossos pensamentos. São determinados por nossos pensamentos. Então, pense no seu destino, o que é que você quer ser, ou o que é que você quer sentir no fim da sua jornada, ou no fim do dia de hoje. Uma coisa prática e imediata. Então, 2 colunas. No topo de uma coluna, pense no hoje, e na outra coluna, o fim da jornada. Procurar. Hum? Não tem nada. Então, vamos ver isso de uma forma simples. Como é que você quer ser? O que é que você quer ser ou pensar no seu fim do dia de hoje?
para o destino de hoje. Então, vamos ter palavras-chave de como você quer ser, terminar o dia de hoje. E escrevam. Então, a descrever qual é o destino que você quer ter no fim do dia de hoje. Como é que você quer que seja o dia, no fim do dia de hoje? Estável, calmo, fresco, com um contentamento, também não está na minha lista, pacífico, poderoso. Muito bom. Então, alguém escreveu fresco, fresco, outro dia escreveu claro, grandioso. Eu tenho alguns desses. Muito bom. E agora vamos levar a nossa atenção quando você quer que seja o fim da sua jornada, na jornada espiritual da prática da Raja Yoga. Alguém está muito dedicado nessa jornada. Como é que você quer que seja o seu meta final? Como é que você quer que seja? Escreva três palavras que descrevam isso. É muito bom. Então podem pôr na caixa de mensagens a vossa resposta. Com contentamento, perfeição. Um anjo completo, perfeito, doadora, pacífico. Sol, alinhado. Barista, um anjo, feliz, serenidade. Agora temos algumas ideias. Pronto para ir, pacífico. Ela continua a ler as respostas que estão no chat. Então, uma das coisas que
nós sabemos sobre os pensamentos, tocando uma das coisas que sabemos, a Cissa Dieter falou disso na semana passada, nós temos que fazer o nosso destino bem claro na nossa mente. Então, quando eu tenho esse destino, sei aquilo que quero ser, então eu preciso trazer isso de uma forma mais viva, fazer com que aquilo viva na minha mente. Tem de ser uma coisa viva na minha mente, todo o tempo. Continuo lá a procurar. Então, nós temos que fazer o nosso destino bem claro. Não, eu só saí daqui, fui por dentro de coisa aqui. Então, é uma coisa de referência. Isso guia os nossos pensamentos. Então, tem que fazer que aquela meta, o destino, seja vivo em mim. E a mente vai seguir essa imagem. E é por isso que nós, quando queremos transformar nossos hábitos, não gostamos, nós dizemos para nós próprios, não, não fique irritado, não fique zangado, não seja preguiçoso. E então formamos uma imagem, não? Que ver o caminho para procurar. Põe aqui só. Eu tenho que procurar. Vale a pena sentar aqui, ela tem que procurar. Vai lá procurar. Hã? Não. Então, nós aprendemos com nossos parentes formas como é que a gente, maneira como atravessam a estrada, damos orientações e eles decoram aquilo. Por exemplo, não atravesso para o jardim do vizinho. E aquilo cria uma imagem na nossa cabeça. Então, a forma de ver os nossos pensamentos. Então, há imagens que a gente cria para, que nos conectam com o não fazer algo. Por exemplo, não fique zangado. Então, há pensamentos que vêm com isso. E agora eu vou convidar-vos a ter um momento e visualizar a sua lista. Nós entramos em silêncio agora e por uns minutos olhem para aquela lista antes. Vejam como é que querem terminar o dia de hoje, especialmente o fim da jornada. Fechem os olhos por um momento. Inspirar fundo. Nós podemos usar a arte de ficar estável, corpo estável. Veja a energia da minha mente, sempre está cheia de pensamentos, mas no fundo a mente está estável. A mente é como um ecrã. Aquilo que é projetado nesse ecrã da mente são pensamentos todos os dias. Então, visualizo na tela da minha mente como é que você se vai parecer no fim deste dia. Então, visualize a si próprio, já pronto para ir dormir. Você vai para lavar os dentes, ou, por exemplo, pentear o cabelo,
põe o seu pijama e você prepara para ir e faça um scanner sobre o seu dia. Você senta-se ali com um sentimento que há esta lista de coisas. Então, olhe para si, qual é o olhar na sua face? Qual é a vibração que você está a emitir? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? A energia da sua mente. Qual, o que parece o fim do seu dia? Como é que você está nesse fim de dia, preparado para ir dormir? Imagina-se contente, satisfeito, pacífico, feliz. Todas as coisas que você tem, um sorriso interior, é como se fizesse um check das coisas do dia. Agora, olha outra vez para o ecrã da sua cabeça e escolha imagens daquilo que você parece no fim desse destino. Ou no fim desta jornada espiritual, você chega à sua meta, a meta que você tem para si próprio. O que é que lhe parece? O que é que você se parece nesse momento? A maneira como você fala, você como move o seu corpo, a vibração que vai de si, os outros experimentam. Qual é o olhar, qual é a imagem da sua face? Qual é o olhar que tem nos olhos? Segura essa imagem na sua mente e sinta isso. Respira e pode abrir os olhos. Você conseguiu sentir? Conseguiu ver? Bom, alguns veem, outros sentem. Criamos a experiência na mente. Vocês conseguem sentir, ver? Esses são os pensamentos que nós devemos investir neles. Nós temos a possibilidade de determinar os nossos pensamentos. E aqui na cozinha, hum? Casa bem, vai ver. Então, ter pensamento do que você quer. Nós sabemos o que não queremos, mas agora, o que é que nós queremos? Quais são os pensamentos que você quer investir a sua energia? Aquilo que você quer ser, aquilo que você quer ser quando alcançar o seu destino. Cria uma imagem disso na sua mente. Então, escreva duas coisas poderosas de que afirmam, criam esse destino. Então, frases que você vai criar como determinadas para você chegar a esse estado. Você pode até sentir isso. Então, criar dois pensamentos que nós queremos investir neles, nessa nossa jornada. Então, você pode olhar para a sua lista, ou você pode tomar dessa experiência de visualização
para criar duas afirmações, frases, como afirmações como eu sou. Vamos dar 1 minuto para pensar nisso. Será que alguém tem dois pensamentos positivos para investir neles? Então, o que é que eu disse? Obrigada. Eu disse. Então, isso é para o seu benefício, criar esse tipo de exercício com pensamentos positivos. É um investimento para todos nós. Mas para nós, então é para escrever essa a frase ou a afirmação ou a palavra poderosa, positiva. Hein? Convido a todos para ter um momento e para ter esses pensamentos poderosos. Esta é uma forma simples que dá poder ao pensamento, ao partilhar
Então, esse é o segundo tópico. O seu destino determina os seus pensamentos. Então, nós criamos uma meta, também fazer um desenho sobre o seu destino. Nós vamos desenhar o pensamento que nós queremos investir nele. Os pensamentos são o nosso investimento. Então, a energia da consciência. Eu posso escolher, de vez em quando, aquilo que eu estou a aprender no Raja Yoga. Eu posso escolher os meus pensamentos, né? Mas às vezes nem sempre tenho pensamento para fazer isso. Então, nós aprendemos assim um método SOS, mas eu não sei se às vezes nem sempre temos o poder de conduzi-los. Às vezes o volante é um bocado, é manual, então é muito difícil de controlar, virar. Então, nós temos que desenvolver para ganhar mais poder. Mas eu posso escolher que tipo de pensamentos investir. Eu sugiro que vocês escolham os dois pensamentos mais importantes para investir. É uma prática para o resto da semana. Investir a sua energia em certos pensamentos. Pode ser nas primeiras horas da manhã, na meditação matinal, ou à noite, no fim, antes de se deitar. Quais são os últimos pensamentos que você tem antes de dormir? Manter isso vivo na sua mente para o seu destino. E isso vai ajudar que você invista nos seus pensamentos. Eu acho que agora o último tópico é tornar os seus pensamentos como um presente. Nós percebemos que se eu estiver focado, estiver a investir em pensamentos de alta qualidade, isso vai criar uma vibração que é um presente para mim e para o mundo. Eu estou a carregar uma energia alta comigo. Os pensamentos são energia e nós sabemos, no curso introdutório de Raja Yoga, que os pensamentos carregam energia diferente. Uns são neutros, outros são desperdício, outros são positivos, outros negativos que me levam para baixo. E os positivos me levam. Então, nós aprendemos isso na meditação e é como um programa de gestão da mente. Nós sabemos sobre isso, negativos, positivos, neutros e inúteis. Então, um pensamento positivo é um presente para o mundo. Se eu aumentar o número de pensamentos positivos que eu tiver, eu já estou criando uma vibração que já é um presente para o nosso mundo, ou para aqueles que estão à minha volta. Mas o mais importante é, se eu preencher os meus pensamentos com poder divino, então o pensamento positivo torna-se um pensamento puro e torna-se poderoso e divino. É como se aquela energia que vem de Deus preenchesse os meus pensamentos. Um pensamento positivo que eu tiver, quando preenchido com essa energia divina, aumenta o impacto desse pensamento. É por isso que nós praticamos de ir para dentro, para a alma e conectar com a fonte e depois vir para o mundo. É ir para dentro, para cima e para fora. É isso que praticamos na nossa meditação. Pensamentos é energia. Então, essa é a arte de pensar, de combinar os meus pensamentos com o meu destino, investir nos pensamentos que me interessam e preencher esses pensamentos com poder para que eles se tornem um presente para o mundo. E então, antes de terminar, vamos ter um minuto para. Podem fechar os olhos e apenas segurar. Há dois pensamentos, criar dois pensamentos positivos na sua mente. Você pode ler aqueles que escreveu.
de uma forma lenta, crie na sua mente esses dois pensamentos poderosos. E agora queria que vocês visualizassem esses pensamentos na sua mente, flutuando acima, como se você estivesse dando esses pensamentos ao divino, a Deus. Escolha os pensamentos que são importantes para mim, porque são eles o meu destino. Imagine esses dois pensamentos a serem preenchidos com o poder. Quando veja esses dois pensamentos a serem preenchidos de luz, aquilo que funcionar para você. Veja esses pensamentos a meio caminho entre você e a luz que vem da fonte a preenchê-los, e esses pensamentos voltam para a sua mente carregados de poder divino, o que significa que eles estão garantidamente preparados para serem manifestados a certa altura, sendo assim uma forma, não sabemos a jornada para isso, mas esse é o seu último destino. Então, segura esses pensamentos, essa energia desses pensamentos e sinta o poder nesses pensamentos. E a confiança, a certeza que esse pensamento divino dá-lhe a si próprio, a alma. Então, visualize essa energia ir para o mundo como um presente. Então, essa experiência, essa vibração vai despertar outros. Algo divino, algo amoroso vai ser despertado. Vai despertar as suas próprias aspirações. Segure esse poder desse pensamento, carregue de energia e envie para o mundo. Visualize esse pensamento poderoso ser enviado. Chamamos isso Mansa Seva, trabalho com mente. Então, o trabalho da Brahma Kumaris é usar esse poder do pensamento para servir. Nós só podemos servir, primeiro tem que ser um pensamento positivo para doar e depois ter cheio carregado e poder para poder enviar ao mundo. Chegamos ao fim desta sessão. Então, as perguntas da apresentação é sobre qual é a primeira questão que atenção que você deve ter. Qual é a nova atenção que você tem que pensar sobre? Nova atenção que você deve dar aos seus pensamentos. A nova atenção que você deve ter sobre a forma de pensar os seus pensamentos. Segunda
palavra a refletir é sobre a realização. Realização sobre como é que seria se eu tivesse a mestria. Como é que seria se eu tivesse a mestria desta arte, a arte de pensar? Qual é a coisa mais valiosa sobre os seus relacionamentos, através dos seus pensamentos? Qual é a coisa mais valiosa sobre o relacionamento que você tem com os seus pensamentos? Isso seria correto. O que é mais valioso para você sobre o seu relacionamento com os seus pensamentos? Você está usando os seus pensamentos para criar uma arte? E a última pergunta, o tema é: o que é que você leva consigo? Qual é a arte? Ter primeiro a atenção, depois a realização, depois o que você leva consigo. Então, o que você leva nesta semana antes de você voltar para o workshop? Isso pode ser para o mês inteiro. Esta arte, pensar. Isso vai servir para o resto da sua vida. Até esta prática vai fazer com que o seu pensamento se torne como uma arte. O que é que você, ação prática, qual é a prática para esta semana, estas 2 semanas? Você vai levar com você para esta semana para transformar os seus pensamentos mais como uma arte. Então, lembro que eu contei, eu vou usar estes 2 pensamentos poderosos toda a semana antes da meditação e vou ver que efeito é que isso tem. Então, levem esta atenção para essa lista, esse inventário que vocês fizeram e olhem para os pensamentos que estão lá na lista e comparem com aquela, com as, com aquelas que escreveram sobre o princípio da manhã e o fim do dia, dos dias poderosos, dos pensamentos poderosos. Eu sei que os meus são diferentes, estes pensamentos. Uns são muito mundanos, pensamentos, mas depois já vão ser diferentes. Isso demonstra o tipo, uma série de pensamentos que sempre vêm à nossa mente. Então, investir sabiamente nisto, cada vez mais. Muito obrigada, Cissa Judy. Então, quer dizer, temos o poder para fazer esta mudança, quando quisermos. Nós temos um bocado de medo disso. Então, nós praticamos. Isso foi muito profundo. Eu sempre penso neste aspecto de que os pensamentos são poderosos. O nosso futuro depende dos nossos pensamentos do presente. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o tempo passa muito rapidamente. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e ajudar-nos a explorar isto de uma forma poderosa.
Então, eu vou fazer anúncios. Muito obrigado, a Sister Judy. Vamos ter outro encontro com a Sister Judy, que vai ser um mês depois disto. Então, temos a arte de refrescar. Ela fará uma reflexão sobre isto e depois vamos ter pensamentos sobre isto. Temos, a seguir temos o Brother Eric. Eu vou perguntar ao Brother Eric se ele prefere como um diálogo ou como reflexão. Então, temos este assunto da arte de refreshing, de refrescar. E depois temos outra vez uma sessão sobre pensamentos. Vocês também podem mandar os seus comentários e feedback. Nós não queremos apenas continuar só falar sobre isso, mas nós queremos que as coisas que venham através de vocês também, reflexões. Então, nós temos exercícios, reflexões interiores. Então, se quiserem dar os vossos comentários sobre isso, é muito importante. Agora passo a Cissa Júlia para o fecho. Então, ela diz que vamos fazer agora a foto do grupo e vamos, depois de ter ido a aprofundamento neste tópico de autorrealização, ela estava a tirar uma foto, pediu para todos ligarem a câmara e muito obrigada. Eu acho que o valor de termos estas séries na arte de pensar, mas principalmente para estarmos aqui todos juntos, os temas sempre mudam, o alcance das coisas também, mas é importante termos este encontro e aprendermos uns com os outros. E isso acho que é um sucesso maior em tudo, para todos. Isso é muito precioso. Então, vamos simplesmente ir para dentro, para este espaço silencioso entre os olhos, como a nossa Gata Moído dizia, ela nos ensinou essa aula magnífica. Eu, a alma, sou muito mais sutil que os meus pensamentos. Então, sentir, se vocês conseguem, que eu, a alma, o criador dos meus pensamentos, sou mais sutil do que os pensamentos. O pensamento é uma expressão da alma, que vem da alma, mas você é o criador. Então, sentir isso, além de, atrás de todos os pensamentos, você que está criando, você é este ser belo e sutil, que agora está reclamando o direito de só ter pensamentos belos, só ter pensamentos poderosos, só ter pensamentos puros e sempre divinos. E Deus é o meu maior apoiante, grande fã, é aquele que é o número um, que me ajuda a criar pensamentos poderosos. Então, eu tenho a ajuda de Deus, eu tomo a energia de Deus e eu
sinto, preencho os meus pensamentos com energia poderosa, espiritual, para o mundo. Shanti. Muito bom. Thank you. Bom.